O Senhor é a força de seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Salvai, Senhor, vosso povo, abençoai vossa herança e governai para sempre os vossos servos. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Palavras de vida e salvação. Hoje, dia 29 de junho, quinta-feira, da 12ª semana do Tempo Comum. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ouçamos agora o Evangelho de hoje, tirado de Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: Jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, será que nós fazemos ou sabemos fazer a vontade de Deus, ou sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Na maioria das vezes nós arrumamos muitas desculpas para fazer o contrário, para não fazer a vontade de Deus. Temos sim dificuldade em saber qual é a sua vontade para a nossa vida. Muitas vezes parece que a vontade de Deus, ela entra em conflito com a nossa própria vontade. E nós preferimos fazer o que nos agrada e não aquilo que agrada a Deus. Outras vezes buscamos fazer a sua vontade, mas nós desanimamos em meio ao caminho. Achamos muito difícil fazer o que Ele nos pede. Em muitos momentos buscamos acelerar as coisas para que elas aconteçam achando que é da vontade dele. Não podemos mudar ou encurtar os planos de Deus para a nossa vida e nem a sua vontade. Ele tem seu modo de agir, ele tem seu tempo. Tempo esse que é diferente do nosso. Mas podemos ter certeza que sua promessa nunca falha. Basta fazermos a nossa parte que ele com certeza fará a sua. Meu irmão, minha irmã, fazer a vontade de Deus é colocar em prática tudo aquilo que Ele nos ensinou, pois assim disse Jesus no Evangelho que ouvimos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente os que colocarem em prática a vontade de Deus. Devemos viver os ensinamentos de Deus na prática e não apenas decorá-los, falar da boca para fora, sem nenhum compromisso concreto, real ou verdadeiro com Ele. Para nós hoje, de nada adianta irmos à missa todo dia e comungar, pagar o dízimo, rezar o terço, se as nossas ações vão contra os ensinamentos de Cristo. Se não amamos os nossos irmãos e irmãs, se não somos solidários e coerentes com aquilo que pregamos ou ensinamos. Pois falar de Deus é muito importante, mas não basta.
É preciso a prática, a vivência no dia a dia. Como dizia Santo Antônio, as palavras movem, mas os testemunhos arrastam. Peçamos a Deus que nos dê o discernimento para saber qual é a sua vontade, para que coloquemos em prática na nossa vida tudo aquilo que dele aprendermos. Só assim, as nossas ações serão sólidas, concretas, como uma base firme, como a casa construída sobre a rocha, a qual nada, nem ninguém poderá abalar. Em louvor de Cristo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. O Senhor nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, fique com Deus, paz e bem.